Boas Decisões, um podcast para uma vida financeira bem-sucedida. Estamos cá hoje para um novo episódio do podcast da Decisões e Soluções. Vamos falar sobre um tema que está na ordem do dia, a habitação em Portugal e o que é que perspectivamos para o seu futuro. A subida dos preços, a falta de oferta, a não existência efetiva de reabilitação. Portanto, tudo um pouco vamos aqui procurar abordar este tema e esses tópicos. E connosco temos hoje o engenheiro José Delgado, a quem antes de mais agradeço muito a sua presença. É um amigo também de longa data, mas não está cá por isso, está cá por ser quem é. O engenheiro José Delgado é presidente da secção sul da Ordem dos Engenheiros, tem vários engenheiros técnicos, é alguém que com uma experiência, com know-how considerável nesta área, portanto abrangendo várias áreas do imobiliário e portanto é com ele que vamos hoje ter aqui esta conversa sobre este tema. José, vou tratar assim, desta forma. Claro que sim, Miguel. Estamos à vontade. José, a habitação em Portugal, onde estamos e para onde vamos? Como é que avalias o atual cenário da habitação em Portugal? Muito bem. Em primeiro lugar, agradecer. É uma honra estar aqui e poder, de alguma forma, contribuir para alguns esclarecimentos e para a minha experiência pessoal como profissional de engenharia que acompanha este setor desde 1986. E, de facto, há aqui um grande problema, é que falar e dizer é uma coisa, fazer é outra. E fala-se muito e faz pouco. Nós temos uma carência imensa no setor da habitação, a nível nacional, e o custo de venda, o custo da habitação não diminui, apesar do setor estar com imensa atividade. Mas temos, de facto, muitos problemas que levam a que as coisas não corram bem, falando assim. E em tempos, quando havia necessidades de habitação, e eu estou-me a lembrar da fase em que fui funcionário da Câmara Municipal de Lisboa, o grande boom de construção de habitação social, assim que se chamava, fizeram-se milhares e milhares de fogos para integrar as famílias carenciadas, nomeadamente das zonas de barracas, depois eram transferidas sucessivamente. Isto, de facto, foi o grande boom, e o primeiro grande exemplo, de facto, foi a Câmara de Lisboa, a erradicação de barracas e, em simultâneo, a possibilidade de arrendar casas em condições especiais para esta população. Mais tarde apareceu o mundo cooperativo, que era um mundo diferente, complementar a este, mas em que os cooperantes fazem a aquisição destes fogos. O mundo cooperativo tinha imensas vantagens, agora está-se novamente a tentar arrancar, mas está difícil, porque as condições alteraram e as pessoas não percebem o que é o mundo cooperativo, não percebem em geral, de facto. E o mundo cooperativo colocava no mercado habitações a custos controlados, já com qualidade e que iam resolvendo o problema da classe média. Por exemplo, também dos funcionários dos municípios. Portanto, havia programas para isto. Isto, de facto, foi uma evolução muito interessante que terminou com a pandemia, com as crises cíclicas que existem no setor da construção. E estas famílias, de facto, tinham aqui uma oportunidade muito grande de ter uma habitação digna. Como é que isto ocorria? Era muito simples. A Câmara Municipal, por exemplo, de Lisboa, cedia o terreno à cooperativa, com provas dadas, com credibilidade, quer técnica, quer financeira, desenvolviam a construção, colocavam no mercado e a Câmara ficava com cerca de 10% dos fogos, ou lojas, ou coisas assim.
E isto criou, de facto, uma dinâmica muito grande. E criaram-se milhares e milhares de fogos pelo país inteiro. Sim, que isto não foi só em neste Lisboa. sistema. Não só Foi em por Lisboa, todo o no país. país inteiro. Mas neste momento achas que há condições para voltar a isso? O mundo cooperativo. Não que agora toda a gente também de dar o passo. Nós tentámos... Fala-se muito nisso, mas não se vê nada. Fala-se muito e não se dá passo e não se tem coragem para arriscar. Isto é o grande problema que nós temos hoje. Toda a gente tem medo de sair na notícia no dia seguinte. E então, coisas que são perfeitamente naturais, já há sempre alguém que coloca um entrave e que impede, de facto, esta evolução neste setor. Nós, recentemente, e eu sou presidente de uma cooperativa, tivemos aí situações e não conseguimos arrancar com nenhum edifício, apesar de estarem referenciados, porque vai tudo a concurso público. Pois os concursos públicos são mal montados por pessoas que não sabem o que estão a fazer. Com o mundo cooperativo não é outra situação privada, não é um lançamento de construção a custos controlados, por exemplo, pelas câmaras, são coisas diferentes. Ou se quer que haja cooperativas e estão vocacionadas para colocar fogos à disposição a custos controlados, só que está tudo tão difícil, tão complexo, que pouco acontece ou nada. Houve recentemente um concurso aqui na Câmara de Lisboa, muito complexo, uma complexidade absurda, que por acaso foram 2 ou 3 concorrentes e penso que foi adjudicado um deles, não sei se vai acontecer, se não. Mas estas dificuldades, apesar do Simplex, que é a lei 10/2024, que pretendia resolver um problema que é sempre difícil, que é a questão do licenciamento nas câmaras, as coisas continuam a não acontecer. Em termos administrativos, houve de facto alguma libertação, responsabilizando mais os técnicos, não discordo. Um técnico que tem uma declaração da ordem e passa um termo de responsabilidade tem que cumprir e tem que fazer o trabalho de oferecer qualidade para o utilizador, para o consumidor final. Isto é competência dele. Logo, tem que cumprir as regras, a legislação e tudo isso. No entanto, os processos continuam a demorar imenso tempo. Eu tenho alguns processos por aí, em Lisboa, de privados e públicos, mas este caso é para os privados, em que isto é uma loucura total. Para pedir uma simples licença de utilização, quando o Simplex é tão claro, cada técnico pede uma coisa. Apesar de termos plataformas eletrónicas. É impressionante. Eu tenho um cliente, temos 2 edifícios onde eu sou fiscalização e coordenador de segurança, anda há 5 meses para conseguir a licença de utilização, que hoje já não existe no formato antigo. É uma autorização em que se passa um termo de responsabilidade, o diretor de obra ou o diretor de fiscalização, e é isto que serve de facto para os fogos serem utilizados. Agora, as câmaras continuam a não funcionar, na sua maioria, há exceções. Os processos que deviam ser rápidos não saem. Muitos dos técnicos julgam que são todos presidentes de câmara, é outro problema. E o investidor vai quebrando. E mesmo tendo capacidade financeira, hesita muitas vezes porque os processos são tão longos, tão complexos, que a coisa complica-se. E isto é a grande realidade. É rara a Câmara, há exceções, em que um processo sai no prazo que está previsto. Depois, os operadores, os construtores ou os promotores têm dificuldade em caminhar na lei. Por exemplo, pelos licenciamentos tácitos. 120, 150 dias ou 200 dias podiam tacitamente ter aquilo. Não fazem porque têm medo de represálias, como é lógico. Não é? A seguir vão meter outro processo. Aquilo, e as pessoas... Isto é o clima que nós vivemos atualmente. Isto é um problema estrutural. É. E qual seria a forma? Formação, conhecimento, divulgação.
de facto, é um problema. A lei altera, há quem faça formação, mas há quem não faz formação nenhuma. E os técnicos não estão preparados para acompanhar a evolução Mas aí da legislação. a responsabilidade é da Câmara. É do município, Claro. é de quem faz a gestão do Porque município. tem que haver responsabilidade pelo cumprimento da lei, ao fim e ao cabo, não é mais do que isso. Temos casos em câmaras com maior dimensão em que cada técnico aborda de uma forma. Apesar de hoje, por exemplo, Lisboa, Cascais, Oeiras e outras, já temos as plataformas eletrónicas Certo. em que submetemos o processo e à partida deveria ser mais célere. Não, muitas vezes não se consegue. Ainda hoje me pediram a substituição de mais um termo de responsabilidade porque a plataforma não estava a aceitar. Porque, entretanto, mudaram as minutas, não informam ninguém e isto andamos todos aqui neste bailarico de o quer fazer e o outro não deixa fazer, que é uma coisa importante. Há que repensar tudo isto. Não basta fazer legislação. E nós, legislação, temos muita, mas temos que saber aplicá-la. Tem que se divulgar, tem que se informar, tem que se chamar os atores que estão no terreno, os promotores, os grandes investidores ou os pequenos investidores, a pessoa que quer fazer uma moradia, que é a casa da sua vida. É uma luta. Sim, É uma luta. É claro que há procedimentos que têm que ser acompanhados e cumpridos, nomeadamente ter alguém ao lado tecnicamente competente para que acompanhe estas pessoas. Mas isso não basta. Há que evoluir no sentido, se temos um Ciplex, é para simplificar, não é para complicar. E ele está a complicar. Porque as alterações alteram-se. Nós temos câmaras em Portugal, muitas, em que se entrega tudo em papel. Quando o Ciplex já não fala nada disso. E continua. Os técnicos nem sequer... Primeiro as autarquias, essas autarquias, não têm equipamento técnico que permita, nem evoluíram no sentido de implantar estas situações. E mais uma vez não há formação. Pronto, a questão Há que formar. A questão passa sempre por aí. Portanto, a autarquia deveria ter, não tem a responsabilidade de ter as suas equipas preparadas para dar resposta àquilo que é a legislação, ao fim e ao cabo, porque isto é legislação, nem sequer estamos a falar de outra coisa. É só cumprir. É cumprir. É só ler e fazer cumprir. Portanto, É claro, e a lei é para todos. é claro que há interpretações às vezes diferentes e as coisas Sim, não mas... são assim tão diretas quanto isso. Mas há que pensar nisto, há que capacitar os técnicos. Nós, ordens, quando damos a competência dos técnicos de desenvolverem determinados atos de engenharia, que são as ordens, em nome do governo, tem essa missão de dizer, por especialidade, por evolução do próprio técnico, o que pode fazer, mas há aqui situações que também têm que ser melhoradas, que no privado e às vezes no público, mas essencialmente existem muitas dificuldades. E nós, especialmente, quer os promotores, quer as câmaras, quer os técnicos, temos de trabalhar em conjunto porque o resultado final é só um. E o resultado final tem que ter sucesso. E tem sucesso quando tem qualidade com menor custo. Claro, otimização. Que é isto que nós procuramos. É o que diz o PRR, é mais habitação disponível com menor custo e com qualidade. E com eficiência energética, sustentável e digital. É tudo isto. Isto é tudo muito bonito, lindo. Só que depois é um problema. Já vamos ao PRR. Tenho vários casos a correr neste momento em que estou inserido no processo de construção e, de facto, as coisas não estão a correr nada bem. Portanto, os prazos vão ser violadíssimos, estão a ser já, e aquilo que está previsto fazer em 12 meses vai demorar 16. Com mais custos, mais problemas, mais conflitos. Podia-se estar a fazer outro, ainda se está naquele, e assim sucessivamente. Isto porque vamos agora a uma fase que é importantíssima, que se chama o dono de obra em geral não sabe contratar. Isto é a grande realidade. Porque há regras a cumprir. Não basta ter dinheiro.
Um dono de obra, quando contrata, quer seja público ou privado, tem que definir regras através de um programa preliminar em que define o valor que tem disponível para aquele investimento, os níveis de conforto, a localização, as especialidades que necessita, se quer uma construção mais ou menos complexa, etc, etc. Portanto, qualidade, ambiente, tudo isto é envolvido. E o que é que acontece? Muitas das vezes, e isto acontece especialmente no público, e no privado então, pior, contrata-se um projetista, uma equipe de projetistas, arquitetura e especialidades, e tenho aqui um hotel, 10 pisos para fazer e tal, 10 milhões. Às vezes nem dizem. Epá, desenvolva, quero 200 camas, qualquer coisa deste tipo. E o que é que acontece? O projetista não tem informação suficiente e fica logo ali, de alguma forma, condicionado na forma como vai responder. Mas se houver um sistema de comunicação lá vai avançando e faz o programa base, que é a fase em que o projetista responde ao dobro de obra com a primeira solução, com as primeiras ideias. E isto é o arranque. Mas temos, antes disto, outro problema. Atualmente, há não conformidades imensas na gestão destes processos. Quando se contrata uma equipe de projeto, eu lembro-me temos uma arquitetura, por exemplo, do Estado Novo, que é um exemplo ainda hoje, apesar de necessitar agora de melhoramentos e de atualizações, as pessoas, e os grandes bairros, o bairro de Alvalade e outros, que são referência na cidade, aqueles planos dos anos 40, 50, 60, os projetistas tinham tempo para projetar. Hoje não há tempo para projetar. Isso é fatal. Um projeto deveria demorar 6 meses, é feito em 3 meses. Logo vem cheio de omissões e de erros. E depois põe-se a questão, ou fazes tu, não fazes tu, faz o vizinho do lado. Isto é o problema que temos. Tanto que hoje, quando vamos a concurso, com equipes técnicas vastas e com responsabilidades imensas, vai-se com preços absolutamente loucos. Depois, Para a defesa. para a defesa e para ganhar aquele trabalho, não percebo porquê, porque há aí tanto trabalho. O problema é que, parece bem, não há quem. Nós temos as fases do projeto, que é o programa preliminar, que é o dono de obra, diz o que quer. O programa básico, que é os projetistas a responderem a esta intenção. Depois de aprovado, avançam para o estudo prévio, já são projetos em que as especialidades começam a envolver, e depois entramos no anteprojeto, ou projeto de licenciamento, que é aqueles que entram na Câmara, e o projeto de execução. Hoje há muitos projetos já entram com o projeto de execução, que é fundamental. Nós só conseguimos executar com qualidade com um projeto de execução em que define todos os pormenores e todos os aspectos relacionados com a arquitetura e especialidade. Tudo isto é feito em prazos absolutamente curtos. Quer dizer que os projetos, quando chegam para a execução, têm montes de problemas. E começa aí um novo patamar, que é o conflito entre entidades. O empreiteiro apresenta aquilo que acha que são os seus direitos, a fiscalização tem que, em representação do dono de obra, ser justo e fazer cumprir a lei, tem que analisar os erros destes projetos, as omissões, e depois tem que se entrar aqui em acordo. Isto é mais no público, mas no privado também já acontece. E o que se passa é que hoje, nestes projetos que eu tenho aí de PRR e de fundos, está tudo muito atrasado. Os projetos estão cheios de omissões, por estes motivos. Não é por incompetência dos técnicos. Não há tempo para fazer bem. Mas, basicamente, nós temos uma necessidade premente de aumentar o número de fogos disponíveis para a habitação. Sabemos que há um conjunto de problemas que estão perfeitamente identificados e, basicamente, isto acaba por ter
tudo a mesma origem. Há uma deficiente formação da parte daquilo que deveria ser os recursos humanos das autarquias. Há uma pressão em termos temporal para a execução dos projetos, mas depois isto ao fim e ao cabo é tudo a contribuir para que não aconteça. Exato. E, portanto, eu agora até pegava aqui num segundo ponto, que é o seguinte: eu já nem sei há quanto tempo é que ouço falar em reabilitação urbana. Nós, para onde quer que passamos, há centros históricos, há cidades, há vilas que necessitam. Há muitos imóveis a necessitarem de ser reabilitados e que normalmente até estão nas melhores localizações, mas nada é feito, ou aquilo que é feito também nunca contribui para uma solução. Portanto, ao fim e ao cabo, são remendos, e eu até me apercebo de algo na cidade onde vivo, onde somos originários, que é muitos jovens querem ir para os centros históricos, mas o centro histórico, ou os centros históricos, não respondem em termos daquilo que são as condições que nós hoje consideramos adequadas para o nosso conforto, para o bem-estar. Não existe estacionamento, portanto, a ideia que eu tenho é que nada é pensado. E, portanto, até há fundos, até há os PRRs desta vida, mas aquilo que nós verificamos é que não se passa nada. Portanto, e o problema, cada vez mais, porque os edifícios vão ficando mais velhos, são como nós, portanto, não vão ficando melhores, e portanto, nada acontece. E o que acontece muitas vezes é que depois, quando vêm os invernos e os edifícios acabam por cair, mas também caem, colocam-se lá umas vedações que é para não haver problemas para quem passa, mas não se resolve nada. Ao nível da reabilitação, acho que seria uma forma de contribuir para resolver uma parte do problema. Eu defendo, sim, é mais um problema. Podemos separar em também público, que são os PRRs que estão feitos, mas isso são pontuais, resolvem, e nem sempre são para habitação. A reabilitação, hoje a procura é grande, mas não acontece assim tanto como devia acontecer. Primeiro, muitos dos edifícios estão a necessitar de reabilitação, mesmo estando vagos. A aquisição às vezes é difícil. Famílias grandes, Sim. O tempo passou e este problema nem sempre é fácil resolver. Mas considerando que está tudo certinho e que o edifício está pronto para ser abordado por um promotor, um investidor, temos novamente o problema das câmaras. E o que se passa é que não há respostas céleres. E muitas vezes também, nem sempre se aborda o processo de uma forma coerente e eficaz. Isto é, se um promotor tem tendência e pretende fazer uma determinada reabilitação, com ou sem a ampliação, depende depois do edifício, se é classificado, se não é classificado, todas as abordagens têm que ser em função disso, mas o problema é minorado se o promotor abordar um gabinete de arquitetura e de engenheiros que aborde de uma forma coerente este processo. Perceber se pode ampliar, se não pode ampliar, se é classificado, se não é classificado, para depois, quando for à Câmara, e deverão ir sempre a uma reunião prévia à Câmara para expor a situação e para ver a viabilidade. Há os PIPs em que nós colocamos para saber se há viabilidade ou não. Hoje é um sistema de segurança dos promotores que é minimamente saber se aquilo tem viabilidade ou não. Isto é um processo. Isto tem que ser célere. Compete aos técnicos também, no prazo, serem assertivos naquilo que vão propor à Câmara, e depois a Câmara tem que responder com eficácia e com rapidez. Mas as câmaras não deveriam já estar preparadas? É uma pergunta que eu faço, porque já tenho pensado nisto. As câmaras não deveriam já estar preparadas para até ter já soluções
pré-concebidas para a recuperação destes edifícios? Sim, especialmente aquelas que têm núcleos históricos, como é o nosso caso de Tomar. Eu defendi algumas vezes e defendo que estes caixos históricos, estes núcleos, as câmaras deviam fazer uma abordagem edifício a edifício Ter e um como levantamento um feito. todo de tudo. E saber, este pode ampliar, aquele não pode ampliar, aquele tem que manter a fachada, este não tem que manter a fachada. Quando lá chegava, já Só tinha a resposta. isto, perde-se tempo imenso com isto. Se as câmaras, especialmente, não podemos pensar num caso isolado no meio de uma situação que é diferente, mas estes casos, e temos imensos ao longo do país, era um trabalho de excelência, porque o investidor já sabia ao que vai. Exatamente. E não tem a incerteza do negócio, que não sabe quando é que vai ter a resposta para poder iniciar a obra. Isto é dramático e isso afasta muita gente. Depois, existe de facto procura, os custos depois são outra coisa, mas os municípios não. Também há a parte do promotor que às vezes também falha, porque não aborda e tenta por caminhos próprios fazer aquilo que devia de mandar fazer a outros, a técnicos, a competentes, e perde-se aqui muito tempo nisto. E muita gente desiste porque pensa, há aí câmaras famosas por demorarem, só criarem complicações. E as pessoas nem pensar, então vou para outro município, vou para o outro lado. Ou então vou fazer um edifício novo. Dá-me menos chatices, não tenho estes condicionalismos, não tenho o problema das cheias, não tenho o problema de ter uma igreja classificada património mundial ao lado, que me condiciona todo o resto da intervenção urbanística, mas isso não é problema. Se as regras estiverem bem definidas, eu compro um edifício, tem 3 pisos e chego lá e diz assim, não pode ampliar. Eu já sei, depois faço. Função do custo da aquisição, construção e valor de mercado, analiso o risco e se vale a pena ou não. Isto era o que devia acontecer, que era dar a liberdade ao promotor. E as câmaras e o Estado deviam ser facilitadores, no sentido de permitir eficácia no tempo e na qualidade às operações que as pessoas necessitam. Não é facilitar na balda, como a gente costuma dizer. Isto, ao fim e ao cabo, era fazer o trabalho de casa. Era de facto, promover a reabilitação urbana, porque quando nós sabemos, porque isto é geral, é transversal ao país, a falta de habitação, é evidente que quando se vai arrancar com a construção de um prédio novo, por exemplo, há um conjunto de processos que têm que ser, de atividades, têm que ser desenvolvidas. Quando nós já poderíamos ter, e eu acredito que muitos promotores, se tivessem o trabalho facilitado no bom sentido, se calhar até pegariam nestas pequenas operações e se calhar até haveria promotores que se iriam especializar neste tipo de intervenções, que têm sempre clientes, portanto, não há dúvida nenhuma, e que também serviam para revitalizar muitas vezes as próprias... Qualificar, que é o que nós pretendemos, é criar habitação requalificando, quer o espaço público, quer o edificado. Agora, é rara a Câmara que fez isto. O investidor não pode estar um ano à espera da decisão se pode crescer 2 pisos ou se não pode. Se tem que manter a fachada ou não. Qual é a utilização? O Simplex agora veio dar uma ajuda. Mas pronto, continuam estas dificuldades. Eu conheço pessoas que são investidores, são promotores, construtores, que não investem em Tomar, investem muito em Lisboa e noutros sítios, e apesar daqui ser bem pior em Lisboa. Tomar até está equilibrado em termos de resposta, pelo menos naqueles mais correntes. Mas o que se passa é que, mais uma vez, as instituições não estão prontas para responder. E nem sempre temos quadros nas câmaras também para responder. Mas isso tem que ser uma preocupação da Câmara. Agora, é uma preocupação da Câmara. A Câmara sabe o que é que tem no Conselho, na vila, na cidade, naquilo que seja. Falámos em Tomar, mas isto é todo lado. Em qualquer lado.
se sabe que vai ter que dar resposta, eventualmente, para situações daquelas, isto é como tudo, tem que estar preparado para o fazer. E se tem técnicos, lá está, se tem técnicos, tem que dar formação a esses técnicos para... Exatamente. Porque senão, Formação é fundamental. Conhecimento, tem que haver conhecimento. Havendo conhecimento, as coisas acabam por ser mais rápidas e mais céleres. Não perca todas as semanas as conversas que lhe permitem boas decisões nas redes sociais do Grupo DS. Veja o programa Boas Decisões aos sábados às 12 na TVI. Até para a semana.